O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo, abre hoje o período de convenções partidárias na maior cidade do país. Além do presidente Lula, são esperados até 11 ministros no evento, que acontece hoje à tarde. Nós vamos direto a Brasília para conversar com a Luciana Verdolim. Verdolim, bom dia e bom trabalho. Bom dia, Colombo. Bom trabalho para todos. Olha, é quase que uma questão de honra do governo garantir a vitória de Boulos aí em São Paulo. Por isso, o presidente Lula e os ministros vão participar não só da convenção, mas a expectativa é demonstrar apoio em todas as possibilidades, logo depois envolvendo a questão da campanha que começa só no mês que vem. A avaliação que se faz é de que a disputa vai ser bastante acirrada, mas que com os bons números da economia, os bons resultados que o presidente costuma apontar, sinalizar, e esse apoio claro e direto à candidatura de Boulos possa significar um apoio importante, uma questão importante na disputa eleitoral. Vale ressaltar que a oposição, o candidato, o prefeito aí de São Paulo, que também vai ser candidato, tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, então vai ser aquela polarização importante. O presidente Lula já sinalizou também que vai participar da campanha eleitoral em outras cidades. Mais cedo ele vai estar em São Bernardo do Campo, participando da convenção do PT, já sinalizou apoio em vários estados brasileiros naquelas disputas às prefeituras onde for mais importante, levando em consideração que ele deve evitar se envolver quando o PT e outro partido estiverem concorrendo à vaga de prefeito. Então, essa sinalização o presidente tem dado com muita frequência de que é importante, nessas eleições municipais, fazer o maior número de prefeituras, porque isso vai significar um posicionamento importante, um apoio importante, inclusive para as eleições presidenciais de 2026. Então, a gente costuma comentar muito aqui em Brasília não tem eleição agora nesse ano, porque a gente não tem prefeito, a gente só tem governador. A gente costuma comentar por isso que essas eleições municipais, elas são de extrema importância para deputados, senadores, governadores, inclusive, porque todos estão de olho nesse processo eleitoral, mas já estão fazendo articulações, inclusive, para as presidenciais, para as eleições gerais de 26. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Acácio Miranda, a gente estava conversando agora há pouquinho sobre a nacionalização da campanha, especialmente em São Paulo, e só houve uma vez em que o vínculo entre presidente da República e candidato a prefeito em São Paulo foi mais perceptível, e nem era mais presidente da República, né? Foi a vitória do então ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, em 2012, em São Paulo, né? O Lula já tinha deixado a presidência da República, tinha contribuído largamente para a eleição da então presidente Dilma Rousseff, uma popularidade muito alta, acima de 80%, um candidato que começa as pesquisas com 2% e se viabiliza prefeito de São Paulo, vencendo no segundo turno um político com contato quase que permanente com o eleitorado àquela altura do campeonato, José Serra, ex-ministro da Saúde, deputado federal, senador por São Paulo. Fora isso, esse impacto nunca foi muito relevante para o eleitorado. De que forma você imagina o presidente Lula pode tentar repetir mais ou menos, embora eu entenda que o Boulos hoje seja mais conhecido em São Paulo do que o Haddad era lá em 2012, mas de que forma ele pode tentar restabelecer essa regra do passado? Colombo, o presidente Lula tenta restabelecer o que aconteceu lá atrás exatamente através do surfar a polarização. É bem notório, se nós olharmos para a postura do Lula e se nós olharmos para a postura também do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fato dos dois estimularem, o fato dos dois instigarem a polarização na cidade de São Paulo. Tanto que o Lula faz muita força em prol da candidatura do Guilherme Boulos, que não é do PT propriamente, e o Bolsonaro sendo um pouco mais contido, mas também faz muita força em prol
da campanha do atual prefeito Ricardo Nunes, que também não é diretamente um bolsonarista. Então, isso mostra que ambos foram pragmáticos, escolheram os candidatos mais viáveis para que eles pudessem fincar uma bandeira na maior cidade do país, no maior eleitorado do país e, obviamente, ter o apoio do prefeito de São Paulo nas eleições nacionais é extremamente importante. Então, eu acho que, no final das contas, por isso que a gente tem um movimento inverso. Você bem disse, lá atrás, a cidade de São Paulo tinha uma polarização entre PT e malufismo que não necessariamente era replicada no cenário nacional. As questões locais superavam as discussões nacionais nas eleições municipais. Não é exatamente o que nós vamos acompanhar nas eleições de 2024, disse há pouco e acho que vale repetir, infelizmente, porque os problemas municipais deveriam superar qualquer outra questão neste momento. Concordo plenamente com a visão do Acácio. Vai ser bastante difícil esse ano na eleição municipal garantir a reprodução de um cenário que aconteceu num contexto político completamente diferente. A gente costuma dizer que na política as coisas funcionam como nuvens. Você olha, um segundo depois elas já mudaram de posição. E é isso que está acontecendo no país nesse momento. E eu trago aqui um ponto só para adicionar aqui a nossa reflexão, que são as pautas críticas nacionais, né? Além da presença física e da influência direta, como a participação hoje na convenção do pessoal do presidente Lula, outras ações também e temas críticos podem começar a influenciar o eleitor durante a eleição. A gente falou aqui sobre segurança pública. Segurança pública é um tema muito importante, tem sido apontado esse ano como o tema mais crítico e mais sensível para a população por conta do aumento da criminalidade. Ontem mesmo foi publicado o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando aí o crescimento exacerbado no número de furtos de celular. Enfim, é uma pauta que tradicionalmente está mais alinhada aos governos que estão à direita, e para a esquerda, as demais pautas que são normalmente relacionadas aos temas sociais, elas estão aí ainda sem uma qualificação ou uma apropriação pelo grupo que tradicionalmente as defende. Então, a ausência também de temáticas que deem força nessa narrativa que vai tentar impulsionar as campanhas eleitorais nesse ano, começa a dificultar a forma de atuação do presidente Lula e também do presidente Jair Bolsonaro, que apesar, como o Acácio falou, do Tarcísio ser ligado a esse grupo, ele não está ligado ao grupo bolsonarista mais ferrenho e mais arraigado às raízes ali do bolsonarismo. Então, como colar a imagem dos presidentes, ou ex-presidente, no caso do Jair Bolsonaro, às campanhas presidenciais vai ser o grande desafio dessa eleição.